Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Brasil. Eu sou advogada há 20 anos. Milito, né, na parte de direito imobiliário, direito de contratos, direito civil. Sou formada no Mackenzie. Moro em São Paulo. Tenho mestrado na Fundação Getúlio Vargas, voltado para a parte de contratos. Eu escrevi no meu trabalho de mestrado sobre execução da alienação fiduciária, tanto judicial ou extrajudicial. Tá aí, James, um curso que a gente pode fazer sobre execução ou sobre alienação fiduciária em si. Sou mãe, solteira, de dois carinhas muito bacanas. O que mais? Acho que quem tá aí no Instagram já teve a oportunidade de ver meus tesouros. Comecei a dar aulas online. Sou professora da Universidade da Unisa, né, Universidade de Santo Amaro aqui em São Paulo, e tivemos esse enorme desafio no início da pandemia, que foi em 2020, meu Deus, 2020, já estamos em 2022, que foi começar a trabalhar com as aulas online, com câmeras, com sistema, com iluminação dentro de casa. Olha, fiz até uma paredinha bonitinha aqui para poder dar minhas aulas. Então, eu gosto dessa ideia de poder distribuir o conhecimento, eu gosto dessa ideia de ser acessível, né, uns aos outros. Então, assim, eu não tenho advogados na família, não venho de nenhuma Orleans e Bragança. Olha aí, tem gente de Bragança aí. Mas todo conhecimento, ele veio certamente da colaboração de grandes professores que eu tive, né, que em outras oportunidades eu vou ter a chance de agradecer. Sabe aquela ideia de falar sobre contrato de compra e venda? Porque toda vez que a gente começa a falar de contrato de compra e venda e de imóvel, eu vejo muita insegurança e muita dúvida. E aqui eu vou fazer um outro parênteses. Que eu identifico a minha sensibilidade, né, ao falar com os próximos de se formar, como a colega falou que estava se formando aí, e aqueles que acabaram de sair da faculdade. Gente, eu tô apoiada aqui num Código Civil, eu não consigo mostrar pra vocês, mas é um tijolo desse tamanho assim, né? E o direito civil, ele é cheio de conceitos, né, de palavrinhas, de coisas específicas que não podem ser ignoradas, né? Então já diziam que a lei não traz palavras inúteis. Quando a gente sai da faculdade, ou quando a gente está estudando essas questões dos direitos reais, talvez por ser aquela primeira passada nesses conceitos, a gente não tem a visão para captar todas as nuances, todas as cores. Provavelmente, se eu conversar, tem dois botânicos aqui, dois engenheiros agrônomos aqui ouvindo a nossa live. E aí, se a gente for perguntar, né, para eles, quantas espécies de folhas diferentes tem num raio ali de 100 metros de mata? Eu, que sou advogada, provavelmente vou identificar umas 3 ou 4, né? Vou falar assim, olha, tem as redondas, tem as quadradas, tem as não sei o que, tem não sei o que lá. E eles que são entendidos, eles conseguem enxergar centenas, né, de espécies diferentes. Quando pra mim, eu olho lá e eu só vejo 1, 2, 3, 4 modelinhos de folhas. O que eu quero dizer com isso? Que a gente, na medida em que a gente estuda, que a gente se aprofunda, a gente enxerga mais. Então, aqueles conceitos que a gente aprende na faculdade ou na literatura, na doutrina, eles são aquelas 4 folhinhas iniciais que eu consigo enxergar, mas na medida em que eu estudo, que eu lido, que eu me dedico, que eu sou humilde, que eu vou lá e estudo de novo, eu começo a enxergar nuances, frações, diferenças naquelas folhinhas que inicialmente eu conseguia ver. E aí, dentro, né, do nosso contexto, do nosso tema de hoje, que é falar sobre a compra e venda de imóvel, é importante que a gente consiga identificar essa diferença. Por quê? Primeiro, nós temos aí, né, que diferenciar a compra de imóvel ou imóvel. Então, eu posso, né, adquirir um copo na lojinha pela tradição, eu pago o preço, pego o copo e vou embora. Por quê? Porque a lei diz que eu posso transacionar coisas da forma prescrita, que é na forma como a lei determina, ou de forma não defesa, ou seja, de qualquer outra forma que não seja proibida. Algumas coisas a lei traz um ritual dizendo de que forma deve ser feita a transação, a compra e venda, o negócio jurídico. Outras, a lei deixa livre. Então você pode transacionar ou negociar, ou comprar e vender da forma como você bem entender, desde que não haja nenhum envolvimento de objeto ilícito. Pois bem, os imóveis, ou alguns móveis, eu posso ter uma obra de arte que eu vou fazer um registro. Ações,
né? Ações na bolsa ou ações de uma companhia aberta são bens móveis. E eu tenho forma, eu preciso assinar o livro, eu preciso ter um registro dessas ações que eu adquiri ou que eu herdei, que eu desejo vender. Então, não basta eu passar na padaria e falar, estou comprando ações, me daí eu vou levar para casa, né, num pacotinho, que elas não são minhas. Assim também como veículos, que também são bens móveis, e que não basta que eu vá lá, dê, né, um dinheiro para alguém e saia com o carro dirigindo, porque aquele carro precisa ser transferido. Então, a forma prescrita é: carros, veículos, eu preciso de um documento oficial, né, do Departamento de Trânsito, que precisa depois ser ainda registrado no Departamento de Trânsito. Ou seja, o contrato de compra e venda do veículo, que a lei determina, é o DUT. Esse é o contrato de compra e venda. E depois eu tenho uma obrigação acessória adicional, que é o registro no Departamento de Trânsito local, para que eu possa fazer a transferência daquele veículo para mim. E os imóveis, como é que funciona? Os imóveis, da mesma forma. A lei diz, para você fazer a transferência de um imóvel de A para B, é obrigatório que você faça uma escritura. E aí, a pessoa pergunta assim, não, mas eu já fiz, eu tenho lá um contrato. Aquele contrato que eu fiz na imobiliária, aquele contrato que eu fiz com o vendedor, não vale nada? Vale, ele vale entre as partes e ele declara a intenção de, no futuro, mais adiante, né, superadas algumas condições que estão estabelecidas ali naquela promessa de compra e venda, que essas pessoas vão comparecer num cartório e vão lavrar a escritura. E aí você me pergunta, Patrícia, mas por que eu preciso lavrar uma escritura se eu já tenho um contrato que foi feito na imobiliária, um contrato particular declarando essa intenção das partes? Porque a lei, assim como no veículo que existe a assinatura do DUT, determinou. Você quer comprar, você quer adquirir, você quer transferir um imóvel de uma pessoa para outra, obrigatoriamente, o meio adequado para que esse negócio jurídico se realize é uma escritura de compra e venda. Portanto, eu não tenho a efetiva, eficazmente transferência da propriedade de A para B com a simples assinatura de um contrato particular declarando a venda do imóvel. E o mais engraçado é, aquele contrato particular, aquele contrato da imobiliária, o nome tecnicamente correto é promessa de compra e venda. E por que promessa? Porque as partes vêm assinar um contrato, uma obrigação, constituir ali um compromisso de, no dia adequado, no dia em que tiverem superadas aquelas cláusulas estabelecidas, seja de pagamento, seja porque eu estou buscando financiamento, vão comparecer no cartório de registro de imóveis para aí sim efetivar de maneira protocolar, da maneira determinada na lei, a intenção de comprar e vender o imóvel. Então, a compra e venda do imóvel só acontece quando eu assino a escritura. Aí, Joline Borba, que é esperta, vira e fala assim, ah, Patrícia, mas tem outro jeito que eu consigo comprar um imóvel sem fazer a escritura. É verdade, Joline. A nossa lei, a nossa legislação trouxe, a partir de 1997, a possibilidade de financiamento bancário do imóvel, né, da casa própria, através da alienação fiduciária de imóvel. E deu aos bancos a credibilidade de elaborarem um contrato de financiamento do imóvel com força de escritura. Então, vejam a exceção. A lei diz, você só vai conseguir transferir um imóvel de A para B se você fizer através de uma escritura. Que a escritura nada mais é para nós do que o próprio contrato de compra e venda. E ao criar o mecanismo de alienação fiduciária para financiamento de imóveis, o que disse a lei? Olha, para não ficar muito custoso, para não ter que fazer o contrato e como é que vai levar o banco no cartório, nós vamos dar aos bancos ou as entidades do sistema financeiro que vão utilizar desta garantia real, que é a alienação fiduciária da compra e venda de imóveis, a possibilidade de elaborarem um contrato de compra e venda com financiamento, instituírem as cláusulas do financiamento que o adquirente tá tomando e registrarem diretamente, porque nós vamos dar a este contrato de financiamento uma característica especial, extraordinária, que será com força de escritura. Deu para entender? Então, a gente está atribuindo a um contrato privado, que é o contrato de financiamento bancário, um poder de escritura extraordinário para que ele possa ser registrado, porque senão teria que ter o contrato de financiamento mais uma escritura, porque a lei diz que eu só transfiro um imóvel de A
para B depois que eu fizer uma escritura. Então, esse contrato, efetivamente, ele substitui a escritura. E aí, já falamos sobre, né, a diferença entre bem móvel e imóvel, já falamos sobre essa possibilidade da gente comprar ou adquirir ou fazer negócios jurídicos de qualquer forma, ou de forma livre para todas as coisas, com exceção daquelas que a lei diz tem que ser dessa forma. Quer ver um outro exemplo? Que tipo de contrato, né, que a lei me obriga que seja seguindo um protocolo? O casamento. O casamento é um protocolo registral. Então eu preciso comparecer no cartório, eu preciso fazer os anúncios, eu preciso apresentar os documentos, então eu vou atingir, né, preenchendo os requisitos, a capacidade de celebrar um contrato de casamento, que nada mais é do que um contrato, não é? E aí, entramos no ponto delicado da história toda. A importância de fazer uma análise, que nós chamamos de due diligence, nós chamamos de auditoria, nós chamamos de análise de certidões. Existem vários nomes para esse momento, mas isso eu queria falar com vocês, é super importante. Quando vou adquirir um imóvel, o que acontece? O direito, ele protege, lá desde a Constituição Federal, ele protege o direito à propriedade, ele protege a livre iniciativa, eu tenho várias proteções para que eu adquira um imóvel e exerça, né, essa propriedade livremente. Mas o imóvel também carrega um potencial imenso para servir de garantia de outros negócios, né? Porque assim como eu posso adquirir um imóvel e colocar o imóvel que eu estou adquirindo como garantia do contrato bancário que vai me prover os recursos para comprar aquele imóvel, uma vez quitado que o imóvel é meu, eu posso utilizar novamente esse mesmo imóvel para tomar outros recursos, para comprar equipamentos, como garantia de um financiamento à produção, várias outras modalidades de captação de recursos que eu posso fazer utilização daquele imóvel que já é meu e está livre de ônus. Então eu posso onerar novamente, eu posso instituir ônus real sobre esse imóvel. Além disso, eu ainda tenho outras responsabilidades do próprio bem. Então, se eu tenho uma área rural, eu tenho obrigações ambientais, eu tenho obrigações tributárias, de impostos, né, de ITR. Se eu tenho uma área urbana, eu tenho que cuidar, limpar a calçada, não posso deixar o imóvel oferecendo risco para aquela comunidade, eu tenho que pagar o condomínio se for um apartamento, tenho que pagar o IPTU se for, né, um imóvel em qualquer localidade urbana. Então, o imóvel, por si só, ele vai gerar uma série de responsabilidades e obrigações para o seu detentor, para o seu titular. E na hora de comprar e vender um imóvel, é muito importante que eu tenha atenção, que eu conte com um profissional da área jurídica que tenha conhecimento sobre o que pode cair sobre o imóvel. Por quê? Fora da parte das obrigações do próprio imóvel, que eu preciso verificar se não tem dívida de IPTU, se não tem dívida de condomínio, se não tem problemas ambientais de extração de vegetação, ou se tem alguma contaminação ou proibições, por exemplo. Então, tudo isso eu preciso analisar porque isso vai aderir ao imóvel. Além disso, eu preciso ter os olhos para verificar se quem está me vendendo tem condições, é apto ou, como é que eu posso dizer, está desejando realizar aquela venda por livre e espontânea vontade e sem intenção de fraudar ninguém, sem intenção de deixar de pagar credores, né? Sem estar corrompendo uma garantia que eventualmente tenha dado para outros contratos, para outras dívidas, para outras questões. Então, a lei não permite que alguém que esteja sofrendo execuções, que esteja endividado, se desfaça do seu patrimônio rapidamente com o desejo de fraudar esses credores. Porque lá atrás, eventuais negócios foram realizados com essa pessoa, porque essa pessoa apresentava um estado de solvência. Não, fica tranquilo, Manuel, eu vou te pagar. Veja, eu tenho essa casa, esse comércio, o imóvel é próprio, então eu possuo bens e eu vou manter uma relação comercial saudável.
se eventualmente esse empresário deixa de honrar os seus compromissos, o seu patrimônio pode vir a ser chamado para responder. Em especial se a gente estiver falando de obrigações trabalhistas ou obrigações tributárias daquele que é o responsável legal pelas declarações, pelo recolhimento dos tributos daquela sociedade empresária. Então, esse é o momento onde o técnico, o advogado, vai analisar as certidões, os documentos do vendedor, para apurar e aferir se este vendedor tem condições, se ele é solvente, se ele está firme em boas condições de se desfazer de um bem sem ferir direito de outros credores. Então, na auditoria, na due diligence, a nossa maior preocupação é investigar quem vende. E, eventualmente, quem vendeu para quem está nos vendendo. Porque essas ações, ou essas buscas, essas cobranças, podem retroagir ou vir atrás de pessoas ou de bens 5 anos, às vezes até 10 anos atrás. Então, é muito importante. Às vezes, fala assim, olha... Recentemente eu peguei um caso desse. A pessoa estava comprando um imóvel e falou assim, olha, tô te mandando as certidões do vendedor. Era um casal que comprou o imóvel, morava lá, foi transferido para trabalhar em outra localidade e estava vendendo o imóvel. Eu falei, ok, eu preciso das certidões e mandei a lista lá. Quando eu peguei a matrícula do imóvel, qual não foi a surpresa? Eu olhei e falei assim, mas peraí, esse casal comprou o imóvel em 2021, ontem, né? O ano passado. Então, eu não posso parar na análise no último que está me vendendo, porque é ele que está me vendendo. Eu preciso ver se ele fez a lição de casa e analisou o anterior, o antecessor que vendeu para ele, que está me vendendo. Por quê? Eventuais problemas, eventuais endividamentos, eventuais dívidas, tanto do imóvel quanto desses antecessores. Então, eu preciso, na hora de analisar esses documentos, me preocupar não só com a pessoa especificamente que está me vendendo o imóvel agora, mas eu preciso buscar aferir a solvência, a capacidade de honrar os compromissos. É isso que quer dizer solvência. O que é? É eu, Patrícia, ter condições, ter patrimônio, ter riquezas em caixa suficientes para honrar os compromissos e obrigações que eu assumi mundo afora. Então, para que eu esteja ok em condições de vender o meu imóvel, eu preciso demonstrar que eu não estou fugindo de credores, que eu não estou à beira da falência, que eu não devo no mercado, que eu não ofereci o meu imóvel como garantia de outro empréstimo, de outro negócio. Então, tudo isso precisa ser analisado. E por que esse prazo de 10 anos? Porque ações para começar, se eu estiver ferindo o direito de alguém na escritura, o direito permite o prazo de 2 anos. Cadê o James? 2 anos para que eu requeira a anulação de uma escritura de compra e venda de imóvel. Então, para começar, se eu estiver agindo de má fé ou agindo de forma fraudulenta, a lei já dá esse prazo de 2 anos da escritura para que qualquer um que tenha sido fraudado, lesado, requeira a anulação daquele negócio. Então, 2 anos. Depois, eu tenho dívidas tributárias, trabalhistas e outras que podem ser cobradas ou ser lançadas num prazo de 5 até 10 anos. E se eu sou responsável por dívidas trabalhistas ou ambientais até, por que não? E o processamento dessa dívida está demorando, está dentro das engrenagens da burocracia, esse iceberg vai emergir ali em algum lugar e vai procurar o imóvel, vai lá no cadastro. Hoje é tudo eletrônico, pelo amor de Deus. Então vai buscar lá no cadastro e fala assim, olha, Patrícia tinha um imóvel ali, ó, em 2020 ela vendeu. Mas ela não pagou o senhor? Não, ela não pagou. Então vamos atrás, porque a venda do imóvel de Patrícia, se eu vendesse, veja bem, se eu tenho uma dívida de 100, eu tenho um imóvel que vale 200, eu posso vender o imóvel? Posso sim, a lei não proíbe que eu venda o imóvel. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu credor, eu vou vender o meu imóvel e eu vou pagar os 100, vou ficar com os outros 100 e tá tudo certo. O que a lei veda? A lei veda, proíbe que eu me desfaça do meu patrimônio com a intenção, com o desejo dentro do meu coração de dar um Pelé no meu credor. É isso que não pode. Então, esta análise, esta diligência
é para tentar enxergar qual é a intenção do vendedor, que infelizmente na vida cruel, né, onde nós vivemos, o vendedor não vai chegar para você e falar assim, olha, eu tô querendo dar um Pelé no Joaquim, vamos fazer negócio? Não tem como a gente saber. A única forma é a gente investigar. E às vezes, nessa investigação de certidões e análise e tudo mais, a gente acaba tomando conhecimento de dívidas, problemas, questões, lançamentos tributários da empresa da vovó, falta de entrega de imposto de renda e outras questões administrativas que podem gerar multa, pena pecuniária e podem trancar o CPF ou o CNPJ do vendedor e até gerar uma verbação de indisponibilidade do imóvel por alguma questão tributária. Então é muito importante, muito cuidado para que essa análise do vendedor e dos antecessores, num prazo de 5 a 10 anos, seja bem feita para garantir para o seu cliente segurança jurídica para adquirir um imóvel sem dor de cabeça. O que é a evicção? É que para mim é aquela coisa que tá tão dentro do coração que eu nem pronunciei essa palavra. Para quem não sabe, evicção é a perda da coisa por uma decisão superveniente, uma decisão judicial, eventualmente. Então, a evicção que a Thaís perguntou aqui, quais são as certidões? A evicção, Thaís, ela é a perda da coisa por uma decisão, por um comando superveniente. Como é que se dá a evicção? Pela fraude à execução. Então, quais são as certidões? Você tem que tirar todas as certidões de dívidas, certidões de distribuição. Eu acho até que hoje a gente não tem tempo para isso, mas eu acho que a gente pode marcar uma outra live para tratar só da relação do checklist dos documentos. Você me ajuda, Thaís? Você participa da próxima? Mas não fugindo da pergunta de Thaís, que muito me honra. O que eu vejo? Para você evitar evicção, a gente vai pedir todas as certidões forenses. Thaís é minha aluna, gente. Todas as certidões forenses de distribuidores. Por que de distribuidores, Thaís? Porque eu quero saber quais são as ações em curso contra aquele vendedor na data de hoje. Então, eu quero olhar se Patrícia, que está avandando o seu imóvel, quem distribuiu a ação contra ela na data de hoje, na data da alienação do imóvel. Aí você fala assim, bom, mas a Thaís pergunta, eu posso fazer essa análise em janeiro e vender o imóvel em maio? Não. A lei compreende que a análise deve ser feita em 30 dias. Sabemos que 30 dias é apertado para você fazer a promessa de compra e venda, analisar todas as certidões e fechar o deal. Mas até 60 dias eu acho que dá para você conversar, mas já tem ali 30 dias de risco de perigo. Então você vai pedir as certidões. As federais, para começar, do CNJ, de dívida do trabalho. Essa certidão eu adoro. A do CNJ, por quê? Antes, então, a Didarteira, por exemplo, que tá assistindo a gente de Santa Catarina. Então, vamos imaginar que a Dida seja uma empresária e ela tem fazendas no Mato Grosso do Sul e ela tem residência em Santa Catarina e Itajaí. O que acontece? A gente vai analisar certidões do domicílio da didarteira. Então, eu não vou localizar outros débitos que eventualmente existam no Mato Grosso do Sul em nome dela, viu, Thaís? Só que essa certidão do CNJ de débitos trabalhistas é um cadastro nacional que vai colocar o CPF ou CNPJ daquela pessoa física ou jurídica que tramitou com uma ação trabalhista, que teve condenação, que teve recurso, que já voltou para a primeira instância e que vai começar a executar. Então, o débito trabalhista, eu vou chamar de recorrível, claro que pode ter outros recursos, mas eu vou lançar essa certidão do CNJ, ela vai indicar aquele CPF ou CNPJ que tem uma dívida trabalhista reconhecida e que vai entrar em execução. Então, Thaís, essa primeira certidão do CNJ para dívidas em execução trabalhista, que ela é nacional. Então, voltando para a didarteira que tem residência em Itajaí, em Santa Catarina, e negócios, fazendas, outros empreendimentos em outro estado, se houver crédito trabalhista contra ela num estado ou no outro, vai constar nesse cadastro nacional, que é a certidão lá do CNJ. Depois,
CND da União, né? Hoje nós temos uma certidão unificada para débitos da União, seja da Previdência, INSS, ou de Imposto de Renda, ou outros débitos federais. Essa certidão é imprescindível, aquela assim, não dá para piscar. Por quê? Porque essa certidão, ela vai proibir, inclusive, o registro de garantias reais, se houver. Então, a CND da União é obrigatória, inclusive para evitar evicção, e ela é exigida no cartório para poder fazer a constituição de garantia. Quais são as outras certidões que a gente vai pedir? Todas as forenses. Distribuição civil. Aí você fala, o que eu vou ver na distribuição civil? Se eu tenho execuções, se eu tenho dívidas. Família. Você fala assim, nossa, mas família, eu preciso ver. Gente, pensa bem. O seu Manuel tinha 8 filhos. E aí, seu Manuel morreu e esse imóvel, o imóvel que ele deixou foi dividido por 8 filhos. Mas acontece que um dia apareceu Manuela. E Manuela entra com requerimento de reconhecimento de união estável, de paternidade, e pede a reserva no inventário do seu Manuel, alegando ser filha dele. Thaís, aí eu pergunto, essa filha Manuela, se for reconhecida, tem direito ou não tem? Ela tem direito. Então eu preciso olhar as certidões, mesmo de família, e no Rio de Janeiro tem até uma certidão de curatela, para ter certeza que não tem um divórcio disputando a propriedade daquele imóvel, né? Porque eventualmente pode ser uma união estável, que o imóvel esteja somente no nome de um. E aí depois o outro, né, entra com uma ação de reconhecimento de união estável e pede bloqueio daquele bem, porque não obstante esteja só no nome de uma pessoa, Maria, José, seja lá quem for, foi adquirido na constância da união e a pessoa exatamente tem direito. Então ela pode bloquear e até anular eventualmente a venda se ela não receber a parte dela. Certo? Então, as certidões cíveis, família, as certidões de execução fiscal, seja estadual ou municipal, e já vou caminhando pro final aqui. Falência, e esta que é uma das mais importantes e que a galera deixa de lado e eu fico louca. Protestos, Thaís. Thaís fez aula de recuperação judicial e falência comigo. Diga se eu estou mentindo, Thaís. O que acontece com a certidão de protesto? Às vezes, o profissional chega e fala assim, mas o cara tem um protesto de R$100. Protesto nem vou pedir, né? Protesto, bobagem, eu tiro o Serasa aqui. O que acontece? A lei de falências, a 11.101, ela tem um feitiço, que é, o juiz, ele tem o poder de estender os efeitos da falência para trás. E qual é o limite desse para trás, Thaís? É a data do primeiro protesto. O termo da falência, ou seja, o juiz, quando receber a falência, ele vai poder anular atos, principalmente atos de alienação de patrimônio, atos de desfazimento de bens para trás. E ele vai desfazendo isso, dissolvendo para trás, e ele vai buscar a data do primeiro protesto. Então a lei não fala em valor, a lei fala em data do primeiro protesto. Por isso, eu rezo ao Nosso Senhor, já pode marcar a próxima. Eu peço ao Nosso Senhor que ninguém esqueça de pedir certidão de protesto, porque ela é super, hiper, mega, power importante, porque se este vendedor amanhã, o ano que vem, tiver a sua falência decretada, o juiz pode anular os atos de esvaziamento patrimonial até a data do primeiro protesto. Então, encontrou lá um protesto de 10, 100, R$1.000, o que a gente faz, Thaís? Manda pagar. Manda desaparecer com esse protesto, porque a gente não pode conviver, não é com o valor que o cara tá devendo, é com a existência de um protesto. Então, minha gente, espero que vocês tenham encontrado aqui uma oportunidade, né? Uma força para advogar e que... Enfim, vamos marcar outra aqui para falar de DD mesmo. Foi um prazer ter vocês comigo.